Olá, que a graça de Deus esteja com você. Seja bem-vindo. E se hoje você está aqui, é porque Deus quer falar com você. E a palavra de Deus hoje nos diz: se ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Estas palavras nós encontramos no livro de Hebreus 3, versos 5. Vamos orar para ler a palavra de Deus. Querido Deus, na sua presença queremos pedir o seu Espírito Santo que nos ilumine e faça que nós compreendamos esta palavra. Fale aos nossos corações, molda-nos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Hebreus 3, versos 5, diz o seguinte, a palavra de Deus. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião. Nos tempos de hoje, nós também somos que nem os israelitas, que tiveram o seu coração endurecido. Apesar de ouvir a palavra de Deus, apesar de verem várias maravilhas que Deus operava durante a sua caminhada no deserto, eles endureceram seu coração ao ponto de blasfemarem e até fazerem besouro de ouro. E também temos vários exemplos na Bíblia que ilustram sobre o endurecimento do coração. O povo diluviano também é um exemplo de endurecimento do coração. Aquele povo tinha o coração tão endurecido que Deus ficou irado e decidiu mandar um dilúvio. Mas como Ele é um Deus de amor, enviou a mensagem a Noé. Pediu que ele falasse ao povo que Deus enviaria um dilúvio. Mas aquele povo não quis ouvir por conta do coração tão endurecido. Noé tanto anunciou, tanto falou, e eles, com o coração endurecido, não quiseram dar ouvidos. Os seus ouvidos estavam fechados e os seus olhos também. Eles estavam cegos e surdos espiritualmente. E finalmente chegou o dilúvio. Quando Deus decidiu fechar a porta, não teve mais nenhuma outra chance para aquele povo. Quando eles se deram conta, já não havia mais o tempo de graça para eles. Deus fechou a porta, eles tanto bateram, tanto clamaram, mas Noé disse a eles: não fui eu quem fechou a porta, foi o próprio Deus. Essa foi uma consequência do endurecimento do coração. Encontramos também a história de Faraó. Ele também tinha um coração endurecido, que também teve as suas consequências das 10 pragas. Ele teve a oportunidade de ouvir a palavra do Deus vivo. Ele endureceu seu coração de tal forma que não foi possível absorver aquela palavra. O coração não conseguiu compreender, entender aquelas palavras, porque estava que nem uma pedra. E nós também vivemos esta realidade. Naquela altura, o povo estava mais abençoado porque tinha a oportunidade de ouvir diretamente a palavra de Deus. Os fariseus, por exemplo, também tinham um coração tão endurecido que não conseguiram ouvir a palavra de Deus. E eles tinham ali o Deus na sua frente, o Deus vivo, e assim não conseguiram compreender porque o seu coração estava endurecido. Eles não conseguiam ver porque os seus olhos estavam fechados. Não conseguiam ouvir porque os seus ouvidos estavam tapados. Eles estavam doentes espiritualmente, assim como nós também estamos. Deus falava através de profetas e o povo antigo não ouviu. Tanto é que os fariseus são aqui considerados uma das pessoas mais grunhas, umas pessoas que praticamente não tinham coração, eles insensíveis. Eles estavam preocupados com a lei, né? Mas não cumpriam esta lei.
esta é uma consequência. Um exemplo desse vamos ver no livro de Marcos, né? Marcos 3, de 1 a 6. Diz o seguinte: de novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Vemos aqui, em vez deles estarem ali a observar a maravilha que era de estar diante do Criador e seus feitos, eles estavam só a observar para ver se encontrariam ali alguma brecha para acusarem a Jesus, por conta do coração endurecido. Tinha ali um homem com uma das mãos ressequidas. Eles queriam ver se Jesus o curaria no sábado ou não. E disse Jesus ao homem de mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor. Indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se, os fariseus conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Quer dizer, os fariseus não estavam preocupados com o bem que Jesus faria àquele homem. Estavam simplesmente à espera que ele operasse milagre aos sábados. Segundo eles, fazer trabalhos ao sábado era errado. Eles tinham que guardar o sábado, mas eles não tinham a noção de qual é a essência do sábado. E como estavam cegos, surdos, com o coração tão duro, eles não conseguiram compreender nem quando o próprio Deus falou com eles. E Deus curou aquele homem no sábado. E ele ficou indignado por conta deste coração tão endurecido e insensível. Assim como nós também somos hoje, como os fariseus, como o povo diluviano, assim como o faraó. Quais são as consequências de ter um coração endurecido? Quando uma pessoa tem o coração endurecido, esta pessoa perde a capacidade de ser sensível e tratável. A pessoa se torna obstinada, assim como o povo diluviano. A pessoa fica presunçosa, arrogante, amarga, desconfiada, desmotivada, incrédula. E nós também temos esta característica porque o nosso coração está endurecido. E Deus, que conhece tanto a sua criatura, ele afirma que todo o problema que existe é por causa do coração duro que o homem tem. Nós adotamos um coração de pedra, um coração de diamante, que é tão difícil penetrar a palavra de Deus. É um coração que não tem como absorver a palavra porque está tão duro. Nos tornamos arrogantes, nos tornamos obstinados. Nós perdemos a sensibilidade por causa do endurecimento do coração. E não pense que só aquele que está fora de uma congregação é que tem o coração endurecido. Pelo contrário, até quem está dentro de uma congregação também tem o coração endurecido. Estamos dentro, mas ainda assim temos o coração endurecido. Não conseguimos compreender a essência. Estamos insensíveis, com o coração cauterizado. Nós precisamos de ouvir a voz de Deus. Se o nosso coração não estivesse tão endurecido, o mal seria menor, porque quando nós temos o coração de carne, facilmente conseguimos cumprir a lei de Deus. E como é o contrário, o coração está tão duro, nós
não conseguimos cumprir a lei. Não conseguimos observar a lei. Mas Hebreus hoje te diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Para Deus existe apenas hoje. Para Deus sempre é hoje. A separação do tempo para Deus não existe. Como ontem, amanhã, depois da manhã. Para Deus sempre é presente. Hoje pode ser a sua última oportunidade, a sua última chance. E Ele te diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Abra o seu coração. Leia a palavra de Deus. Compreenda o que Deus quer que se faça na sua vida. Permita que Deus entre na sua vida. Porque Deus diz que este povo tem um coração tão duro que os seus ouvidos estão tapados, que os seus olhos estão fechados, e o seu coração não consegue entender, de tal forma que não conseguem vir a mim para que eu os cure. Deus quer que você volte e quer curar o seu coração, quer curar a sua vida. Abra o seu coração, deixe que a palavra de Deus entre. Procure um tempinho, leia a Bíblia, porque hoje é a maneira que Deus fala conosco, através das Sagradas Escrituras, através das redes sociais, através de pessoas que vêm até você e dão a semente que é a palavra de Deus. Você precisa abrir o seu coração para que Deus entre, faça morada em ti e que crie raízes na sua vida e depois criar frutos. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.